Com R$ 40.000 na década dos 50, a pergunta que decide sua próxima década não é qual investimento rende mais. Não é sobre perseguir o próximo grande negócio ou o segredo que poucos conhecem. A verdadeira questão, a que separa o sucesso da frustração nesta fase da vida, é onde a dobra começa. Porque se você iniciar pelo lugar errado, em vez de ver seu dinheiro crescer de forma sustentável, ele cresce de um lado e desaparece silenciosamente do outro. É uma ilusão de progresso que muitos só percebem quando é tarde demais. Até o final deste vídeo, você não apenas vai saber a ordem exata para fazer R$ 40.000 começarem a dobrar com segurança depois dos 50 anos, mas a última parte que vamos abordar é o ponto de virada definitivo, porque ela transforma rendimento em renda passiva real, dando-lhe a liberdade e a tranquilidade que você merece. Este conhecimento é a chave para a sua paz financeira. Fique comigo até o fim e descubra como. Você trabalhou a vida inteira, literalmente, dedicou décadas de suor e esforço. Pagou suas contas diligentemente, mês após mês, ano após ano. Criou seus filhos, oferecendo-lhes as melhores oportunidades que podia. Ajudou a família quando precisou, estendendo a mão sem hesitar. E agora, ao cruzar o limiar dos 50 anos, você se depara com aquele extrato bancário onde reluzem R$ 40.000. Nesse momento, duas emoções poderosas e conflitantes assaltam seu coração. Um orgulho silencioso e merecido por ter conseguido poupar, por ter sido responsável e previdente. Mas, ao mesmo tempo, um medo esmagador, um frio na barriga, a dúvida paralisante de que R$ 40.000 talvez não seja suficiente para a jornada que ainda está por vir, para os anos de aposentadoria, para a vida que você sonhou. A cada dia que passa, a sensação de que o tempo está se esgotando, de que a margem para erros é mínima, de que recomeçar do zero não é mais uma opção viável, aumenta exponencialmente. A grande angústia é: o que fazer com esse dinheiro agora para que ele realmente multiplique, para que ele se torne um pilar de segurança e não apenas uma quantia estagnada, corroída pela inflação e pela incerteza? Essa é a pergunta que vamos responder hoje. Eu, Luiz Barsi, não nasci com nada nas mãos. Minha história de vida começou de forma humilde, como a de muitos brasileiros. Comecei a trabalhar muito cedo, aos 9 anos de idade, engraxando sapatos no centro de São Paulo. Não tive o privilégio de uma herança. Não tinha um pai para me guiar por muito tempo, pois ele se foi cedo, deixando um vazio e uma responsabilidade imensa. Não havia padrinho rico ou portas abertas esperando por mim. Cada passo, cada centavo foi conquistado com muito esforço e observação. Mas foi ali, abaixado no chão, lustrando o sapato dos outros, que a vida me deu as primeiras e mais valiosas lições. Eu observei, vi muita gente boa, trabalhadora, com diplomas e carreiras respeitáveis, se esforçar a vida toda, suar a camisa e chegar ao fim sem um tostão, sem a liberdade financeira que tanto almejavam. E, por outro lado, vi gente comum, sem a pompa de grandes títulos ou faculdades renomadas, que construía uma vida tranquila, sem luxos, mas com uma solidez invejável. A diferença entre esses dois grupos, você pode acreditar, não estava no quanto eles ganhavam. Alguns dos que terminavam sem nada ganhavam até mais. A diferença crucial estava no quanto eles conseguiam impedir que o dinheiro duramente conquistado voltasse para a mão dos outros, para os bancos, para as dívidas, para as armadilhas do consumo. Foi essa observação perspicaz, desenvolvida ainda na infância, que me ensinou uma verdade fundamental. Patrimônio não nasce de uma tacada de sorte, de um investimento mirabolante da moda ou de uma aposta
arriscada. Patrimônio nasce primeiramente de proteger o que você já tem. E a dobra dos seus 40 mil reais não começa onde a maioria imagina, e a resposta para onde começar só faz sentido depois de você separar e entender três forças que, à primeira vista, parecem iguais, mas têm um impacto completamente diferente no seu dinheiro e no seu futuro. O problema central, para quem chegou aos 50 com 40 mil reais no bolso, não é a falta de acesso à informação ou a necessidade de descobrir a melhor ação da vez, o próximo Bitcoin ou o fundo que vai explodir para dobrar esse dinheiro rapidamente. Não é uma questão de inteligência ou de esforço. O verdadeiro problema e a raiz de muita frustração financeira nessa fase da vida é a falta de uma estrutura sólida e organizada para o dinheiro. É a incapacidade de colocar esse dinheiro dentro de uma moldura onde ele não seja sabotado, corroído e drenado mês após mês por pequenos e grandes vazamentos. O que acontece é uma completa e prejudicial falta de ordem patrimonial. A reserva de emergência, aquele montante crucial para imprevistos, aquela dívida cara que você talvez nem se lembre mais ou que se tornou parte da paisagem, o aporte mensal disciplinado, que é o motor do crescimento, e a sonhada renda passiva, que deveria ser o objetivo final. Tudo isso fica misturado, embaralhado, sem hierarquia, na cabeça de quem começa a investir mais tarde na vida. E essa confusão, essa desorganização é um prato cheio, um banquete farto para o nosso inimigo mais ardiloso e implacável, o sistema financeiro, que ganha rios de dinheiro quando você confunde pressa com oportunidade, quando o desespero de correr atrás do tempo perdido te leva a tomar decisões apressadas e mal informadas. Os bancos, mestres em marketing e sedução, oferecem crédito fácil e tentador, empurram empréstimos pré-aprovados. O cartão de crédito parcela suas compras sem avisar o juro exorbitante que virá na próxima fatura. O gerente do banco, um vendedor treinado, empurra produtos caros e complexos que só beneficiam a instituição, não você. E como um ladrão silencioso na noite, a inflação corrói impiedosamente o poder de compra de quem deixa o dinheiro parado, sem um plano, sem direção, transformando aqueles 40 mil reais em uma quantia cada vez menor com o passar do tempo. É contra essa desordem e essas armadilhas que precisamos lutar, e a vitória começa com a organização. Antes da gente seguir em frente e mergulhar nos próximos passos para dobrar seu dinheiro, eu preciso te falar de uma coisa que trava, que paralisa, que impede o progresso de quase todo mundo que me escreve querendo montar uma renda de dividendos, especialmente depois dos 50 anos. A pessoa tem o desejo ardente de ver o dinheiro trabalhando por ela, de conquistar uma vida mais tranquila, mais segura, sem as preocupações financeiras constantes. Mas, na realidade prática, no fim do mês, simplesmente não sobra um único real para investir, para dar o primeiro passo. E na maioria das vezes, o problema não está no salário, não é que você ganhe pouco, está num vazamento silencioso, mas devastador, o rotativo do cartão de crédito. Ele cobra um dos juros mais altos do Brasil em alguns casos, alcançando patamares absurdos de mais de 400% ao ano, e leva embora todo mês justamente o dinheiro que poderia estar virando dividendo seu, que poderia estar construindo seu patrimônio. Enquanto esse furo, esse ralo invisível, está aberto no seu orçamento, é como tentar encher um balde furado. Você joga dinheiro por cima, com esforço e sacrifício, e ele escorre por baixo mais rápido do que entra, sem que você perceba o impacto real, apenas a constante sensação de que o dinheiro nunca é suficiente. Foi por entender a gravidade e a perversidade desse problema que eu organizei um material prático e direto, sem enrolação, chamado Não Seja Refém dos Bancos.
É um guia completo que mostra a ordem certa de quitar suas dívidas, atacando primeiro a dívida mais cara, que é onde o estrago financeiro acontece de forma mais violenta e rápida. Permita-me compartilhar a história da Dona Cláudia, de 49 anos, uma mulher batalhadora que vivia no pagamento mínimo do cartão de crédito, aprisionada nesse ciclo vicioso. Ela achava que não tinha saída, que aquela dívida era parte de sua vida, uma sentença, mas ela decidiu dar um voto de confiança, seguiu a ordem exata de quitação que eu ensino e, em poucos meses, conseguiu identificar e fechar vários vazamentos no orçamento que ela nem percebia. Com esse dinheiro resgatado, ela direcionou tudo para sair do rotativo. A Dona Cláudia sentiu um alívio imenso, um peso tirado dos ombros, uma liberdade que ela não sentia há anos, antes mesmo de começar a investir. Ela me disse: Barsi, foi como tirar uma âncora que me puxava para o fundo. Agora sinto que posso de verdade nadar para a frente. Outro caso é o do Sr. José, um aposentado de 62 anos que, com a orientação do guia, conseguiu renegociar uma dívida antiga de cheque especial que consumia quase um terço de sua pequena aposentadoria. Ele não só conseguiu um bom desconto, mas também um prazo de pagamento que se encaixava na sua realidade e, finalmente, pôde dormir tranquilo, sabendo que estava no controle. Dentro do guia Não Seja Refém dos Bancos, você tem acesso a um raio-x das suas dívidas, um mapeamento passo a passo de onde o seu dinheiro está vazando. Você encontra as frases e as estratégias exatas para negociar de igual para igual com o banco, para buscar descontos reais e condições de pagamento justas, sem ser enrolado pelo gerente. E o mais importante, um plano de 12 meses, simples e objetivo, para zerar tudo na ordem certa, transformando essa fonte de perdas em uma fonte de economia e, consequentemente, de investimento. O link com todas as condições especiais para adquirir o guia está aqui no primeiro comentário, aquele fixado bem em cima deste vídeo. Para você ter ideia do valor disso, o que ele custa costuma ser menos do que um único mês de juro que o rotativo do seu cartão de crédito tira de você. Pense bem, quem deixa para depois, quem adia essa decisão, paga esse juro de novo na próxima fatura, e na próxima, e na próxima. Quem resolve hoje, quem toma atitude agora, começa a liberar esse dinheiro valioso já no mês que vem para investir em si, na sua paz, no seu futuro. Não perca mais tempo. Pega o seu guia ali no primeiro comentário e volta aqui, porque o que vem agora é exatamente como fazer esse dinheiro começar a trabalhar para você de verdade. É por isso que, de acordo com as estatísticas implacáveis do Banco Central do Brasil, o rotativo do cartão de crédito está há anos entre as modalidades de juros mais caras do país, podendo chegar a patamares de centenas por cento ao ano, como já mencionei, beirando os 400%. Para ilustrar o quão traiçoeira essa situação pode ser, pense na história de um técnico de manutenção, o senhor Fernando, de 54 anos. Ele me procurou depois de ter juntado com muito esforço R$ 42 mil, mas ao mesmo tempo mantinha parcelas altas no cartão de crédito e um empréstimo pessoal antigo no banco, que ele achava que estava sob controle. Enquanto ele se sentia orgulhoso por ter seus R$ 42 mil aplicados em uma renda fixa que mal cobria a inflação, festejando um rendimento de 0,5% ao mês, ele estava, na realidade, pagando 5%, 8% ou até 10% de juros ao mês do outro lado, em suas dívidas. A conta simplesmente não fechava. Ele achava que estava progredindo, que estava sendo prudente, mas era uma ilusão perigosa. Cada passo que ele dava para a frente com o investimento, ele dava 2 para trás com os juros das dívidas. Não é falta de caráter, nem de esforço da sua parte, meu amigo. É uma engrenagem montada meticulosamente
para fazer o dinheiro do trabalhador girar primeiro para o banco, para as instituições financeiras, antes de girar para ele próprio, é um sistema que se alimenta da sua desinformação e da sua desorganização. A boa notícia, a grande esperança, é que você pode, sim, mudar o rumo dessa história e fazer o seu dinheiro trabalhar para você. A primeira coisa, e talvez a mais fundamental para quem está na casa dos 50, com 40 mil reais e busca construir um futuro financeiro sólido, é erguer o que eu chamo de a muralha dos 40. Antes de sequer sonhar em buscar qualquer tipo de multiplicação ousada, antes de pensar em ações de alto risco ou em investimentos da moda, é absolutamente crucial separar uma parte desse dinheiro que simplesmente não pode ser arriscada. Estou falando da sua reserva de emergência, aquele colchão financeiro com liquidez imediata e segurança máxima para qualquer imprevisto que a vida, inevitavelmente, vai apresentar. Se os 40 mil reais são tudo o que você tem, colocar tudo em ações de uma vez é uma receita para o desespero e para a perda. Pense comigo, a vida é imprevisível. Um pneu furado do carro não é o fim do mundo, mas uma demissão inesperada, uma emergência médica na família, um reparo urgente na casa que custa milhares, ou até mesmo um período de doença que o impede de trabalhar por meses, pode desestruturar completamente quem não tem essa muralha. O impacto de não ter essa base sólida é ser forçado a vender um investimento bom, um ativo que precisaria de tempo para maturar e render frutos, no pior momento possível, ou seja, quando o mercado está em baixa e suas perdas seriam maximizadas. A falta de uma reserva de emergência não só te coloca em uma situação de vulnerabilidade financeira, mas também gera um medo constante, uma ansiedade que te paralisa e impede que você tome decisões de investimento racionais e de longo prazo. O medo de perder a base te amarra, te impede de avançar. É por isso que, antes de pensar em ganhos, pense em proteção. Depois de erguer a muralha, de proteger o seu capital de base, você precisa inspecionar e fechar o que chamo de o furo invisível. Lembra do que prometi sobre a ordem exata da dobra? Pois é. De que adianta querer que o seu dinheiro trabalhe para você, que ele multiplique e construa um futuro, se ele está saindo por um ralo aberto, invisível, mas constantemente ativo? Este é o momento de fazer uma auditoria honesta e implacável em suas finanças. Verifique com rigor se existe alguma dívida cara e silenciosa. O rotativo do cartão de crédito que já mencionamos, o cheque especial, aquele empréstimo pessoal com uma financeira que você nem se lembra mais, ou aquele parcelamento no cartão de crédito que você fez anos atrás e que, com juros compostos, já triplicou de valor. Essas dívidas não são apenas um fardo, elas cobram juros exorbitantes, muito mais do que qualquer aplicação conservadora, e até mesmo a maioria das arriscadas consegue entregar. É como tentar encher um balde com um furo gigante embaixo. Você gasta um esforço imenso, joga água, seu dinheiro, sem parar, mas o nível nunca sobe. Ganhar 1% ao mês de um lado, com o suor do seu trabalho e a disciplina dos seus investimentos, e pagar 10% ao mês do outro para o banco, é uma conta que te faz andar para trás, mesmo que você tenha a aparência ilusória de progresso. A primeira dobra do seu dinheiro, a dobra mais poderosa e garantida, não vem de um ganho espetacular na bolsa ou de uma ação da moda. Ela vem de parar uma perda vergonhosa, de estancar o sangramento causado por juros abusivos. Cada real que você impede de ir para os juros do banco, cada centavo que você economiza ao quitar uma dívida cara, vira combustível extra, um turbo para o seu aporte mensal, acelerando significativamente sua jornada rumo à liberdade financeira.
É por isso que o material Não Seja Refém dos Bancos é tão crucial nesse estágio. Ele te dá as ferramentas para tapar esse furo de uma vez por todas. Mas para quem está nos 50, o tempo, embora ainda seja seu aliado, já não tem a mesma abundância e margem de manobra que tinha aos 20 ou 30 anos. Por isso, depois de defender o que é seu, depois de proteger sua base e fechar os furos, o próximo passo é ligar o que eu chamo de a esteira do aporte. 40 mil reais rendendo sozinhos, mesmo que bem investidos, crescem, é verdade, mas lentamente. É como caminhar em terreno plano, mas 40 mil reais com um aporte mensal disciplinado, por menor que seja no início, ganha uma velocidade impressionante. É como ligar uma esteira rolante, onde cada passo seu é amplificado. Não é sobre depender de uma rentabilidade espetacular, de um golpe de sorte no mercado, é sobre constância, sobre a força silenciosa e avassaladora dos juros compostos agindo sobre o seu capital inicial e sobre os seus aportes regulares. Defina um valor que seja realista para o seu orçamento. Comprometa-se com ele, reajuste-o anualmente e, o mais importante, comprometa-se com o reinvestimento de qualquer rendimento que você obtenha. Isso te coloca em um dos dois tipos de pessoa no mundo dos investimentos. Aqui depende de palpite, de dica quente, de amigo, de sorte e de notícias do mercado, vivendo uma montanha-russa de emoções e resultados. Ou a que usa um método, uma estratégia comprovada que entende que a consistência é a maior aliada. A esteira do aporte garante que você não só chegue lá, mas que a jornada seja menos ansiosa, mais controlada e previsível. Imagine que você aporta R$ 300 por mês, religiosamente. Em 5 anos, você terá aportado R$ 18 mil. Somando isso aos seus R$ 40 mil iniciais e ao rendimento, o montante já será substancialmente maior. Em 10 anos, com juros compostos, a mágica acontece. Isso é o que poucos sabem e menos ainda praticam. O aporte constante e disciplinado pode ser mais poderoso e mais seguro que a busca incessante por rentabilidades variáveis e arriscadas. Ele é o motor que não para, a força que impulsiona o seu patrimônio dia após dia. E depois da defesa do patrimônio e da ativação da esteira do aporte, chegamos ao ponto culminante, a coroa dos dividendos. Lembra que prometi que a última parte muda tudo e transforma rendimento em renda? Essa coroa é o que faz isso acontecer. Aqui, falamos de construir uma carteira de investimentos inteligente, focada em ativos que geram renda passiva recorrente. Não estou prometendo uma ação específica ou o fundo imobiliário da moda, mas sim a lógica por trás de setores resilientes, empresas com histórico sólido de pagamentos de dividendos, fundos imobiliários selecionados com critério e uma base de renda fixa robusta e diversificada para equilibrar a carteira. A ideia é que seus investimentos trabalhem para você, gerando um fluxo de caixa constante. Os dividendos ou os proventos dos fundos imobiliários podem começar pequenos. Sim, é verdade. Ninguém começa rico da noite para o dia. Mas cada centavo de dividendo que você recebe e reinveste, compra mais cotas de fundos imobiliários ou mais ações de empresas. Isso cria uma bola de neve lenta, mas real, consistente e poderosa, que trabalha incansavelmente para você. Seu patrimônio cresce e a renda gerada por ele também. A dobra deixa de ser um número mágico e distante e vira a consequência natural de ordem, tempo, disciplina e, o mais importante, do reinvestimento estratégico dos proventos. Você passa a ter uma fonte de renda que não depende do seu trabalho ativo, que te dá opções, que te devolve a liberdade. Pense na diferença. Em vez de trabalhar para o dinheiro começa a trabalhar para você. O custo de continuar apenas no palpite, na esperança de um ganho rápido, no quem sabe um dia,
é ver o tempo passar inexoravelmente, é ver o patrimônio continuar a escorrer sem propósito, enquanto você se mantém refém de trabalhar cada vez mais, de atrasar seus sonhos, de adiar sua aposentadoria. É exatamente esse furo que o material não seja refém dos bancos, lá do primeiro comentário fixado, ajuda a fechar, liberando o dinheiro para começar a construir essa coroa de dividendos. Dá uma olhada quando puder, é o primeiro passo para essa jornada. Aos 50 anos, dobrar R$ 40.000 não é sobre provar que você ainda consegue enriquecer rápido com riscos desnecessários. É sobre algo muito mais profundo e libertador. É provar a si mesmo que você parou de entregar seu futuro financeiro para decisões improvisadas, para o quem sabe e o talvez dê certo, para as promessas vazias do mercado e dos bancos. A primeira dobra, a mais importante, não começa na bolsa de valores, não começa em um fundo exclusivo, e muito menos em uma aposta arriscada. Ela começa no comando que você assume da sua própria vida financeira, na decisão de ser o piloto e não o passageiro. É sobre adotar um método, uma ordem, uma estratégia. Porque veja bem, dinheiro dobrado sem direção, sem um plano claro e bem executado, volta invariavelmente para a mão de quem tem direção, de quem tem um plano, de quem sabe o que está fazendo. Aquele extrato de R$ 40.000, que no começo parecia pequeno demais para a imensidão dos seus sonhos e gerava tanto medo quanto orgulho, agora muda completamente de significado. Ele se transforma na muralha sólida que te protege dos imprevistos, no motor potente que impulsiona seus aportes e o crescimento do seu patrimônio, e na semente fértil de uma renda passiva que pode te dar a liberdade, a dignidade e a tranquilidade que você tanto sonha para a sua aposentadoria e para a vida que ainda está por vir. Você agora tem um mapa claro, um roteiro detalhado para atravessar a década dos 50 e as próximas décadas sem depender de palpites aleatórios, de gerentes de banco com interesses conflitantes ou de promessas vazias de rentabilidade milagrosa. A dobra do seu dinheiro começa por onde menos dá emoção e mais dá resultado. Eliminar vazamentos caros, proteger a sua base com uma reserva de emergência, aportar com método e disciplina e reinvestir a renda gerada pelos seus investimentos. Agora me diga, qual é hoje o seu maior obstáculo para dar esse primeiro passo rumo à sua primeira dobra? É uma dívida que te consome, a falta de disciplina no aporte mensal ou o medo de começar a investir e não saber por onde? Me conta nos comentários, quero te ajudar. E se você chegou até aqui, já sabe a importância e o valor desse conhecimento para a sua vida. Por isso, não deixe para depois. Se inscreva no canal para continuar recebendo essas orientações valiosas e construir, tijolo por tijolo, a sua tão sonhada independência financeira.